ok? Então vamos nós. Gente, estamos de volta, tá? Antes de falarmos de seguridade, vamos voltar à Previdência Social. Se essa aula tivesse um nome, seria assim, de novo a Previdência Social. Seguinte, o que eu quero deixar, tá, assim para vocês, é um sentido bem pleno dessa proteção social ofertada pela Previdência Social. Uma vez que hoje, tá, a nossa realidade é de que a Previdência já existe, é uma coisa posta, você não consegue imaginar que no passado, e num passado muito recente, a Previdência, enquanto proteção social, não era um direito assegurado a trabalhadores, tá, e a seus dependentes. Então, a Previdência, ela é uma forma de proteção social razoavelmente nova. No Brasil, o marco inicial da Previdência é a Lei Eloy Chaves, de janeiro de 1923. Antes da Lei Eloy Chaves, você encontrava formas de proteção que não poderiam ser denominadas de proteção previdenciária por dois motivos. Veja só. Na Constituição, tá, de 1824, eu vou tentar traçar rapidamente como foi o desenvolvimento da proteção social, tendo em vista as previsões constitucionais a respeito dessa matéria. Então vejam vocês, na Constituição de 1824 não se cogitava de proteção social, previdenciária ou de outra forma, a não ser pela garantia de socorros públicos que eram dispensados à população na medida em que se desse uma calamidade. Então, Constituição, primeira Constituição do país, 1824, tá? Tinha que haver alguma coisa muito grave, uma calamidade, para que o governo saísse em socorro da população. Em 1891, tá, se fala em aposentadoria dada aos servidores inválidos a serviço da nação, ok? Então, assim, eu diria a vocês que essa aposentadoria ainda não tem uma natureza previdenciária, na medida em que ela não exigia da clientela a contribuição, ela era algo assegurado pelo governo para dispensar algum tipo de proteção ou de indenização, porque o indivíduo foi para a guerra do Paraguai, ficou inválido, então ele precisa de uma renda para mantê-lo. Então veja só, a aposentadoria dada não tem natureza previdenciária na medida em que inexistem as contribuições exigidas para que se considere previdência como tal. Nesse meio tempo, entre a Constituição do Império e a primeira Constituição da República, existia uma espécie de Montepio, criado, tá, em 1835, Montepio esse chamado de Mongeral. Os Montepios, eles são uma forma de mutualidade, as pessoas se associam, passam a fazer contribuições, porque depois, diante de determinados eventos previstos, né, nos regimentos lá do Montepio, o indivíduo que está associado, né, a essa forma de mutualidade, ele pode obter recursos do Montepio. Então ele contribui, num evento previsto ele pode tirar esse montante, tá, para utilizá-lo diante de uma necessidade. Vejam, se dizem, poxa vida, então no Montepio já havia essa coisa que você está falando aí, as pessoas já contribuíam, tá? Então já era previdência, sim, mas veja bem, era uma situação onde as pessoas contribuíam enquanto queriam e do Montepio se retiravam quando bem entendiam. Então, cadê a compulsoriedade do vínculo? Trabalhou, filhou, não tem querer. Então, vejam, é só vocês imaginarem um sistema gigantesco como é o nosso hoje, onde existe uma geração trabalhando e contribuindo para manter benefícios, tá? A concessão e manutenção de benefícios são garantidos para aqueles que atingem as condições necessárias pelos mais jovens que estão contribuindo. Existe uma lógica de repartição transgeracional. Então, se tem pessoas contribuindo e outras que implementam condições se aposentando. Essas que vão obter benefícios vão depender das contribuições já efetuadas que estão sendo efetuadas, pelos mais jovens. Então, veja só. Imaginem que não houvesse essa filiação compulsória. Os indivíduos que estão na base contributiva, diante de um anúncio de reforma do governo, na medida em que pudessem se retirar, no sentido de deixar de contribuir,
e fizessem isso, toda a lógica do sistema desmanchava, porque aqueles que estão usufruindo de benefícios não dependem do que os mais jovens estão pagando. Por sua vez, esses mais jovens, quando chegarem no momento de aposentar, não vão depender daqueles mais jovens ainda que ingressaram no mercado e passaram a contribuir. Então, dentro dessa lógica transgeracional de repartição, tá, é preciso, tá, que eu assegure o ingresso de todos que tem aquela característica do trabalhador filiou e permita aos que queiram contribuir fazê-lo, no sentido de criar uma sólida base contributiva que assegure os recursos necessários à concessão das prestações. Veja só, tá? Um outro elemento importante, tá, que exige a compulsoriedade do vínculo para entender previdência como tal, tá, é o seguinte: a ideia é proteção para infortúnios que se apresentem adiante na vida do indivíduo. Mas se não houvesse uma compulsoriedade do vínculo e da consequente contribuição, será que as pessoas iam fazer isso? Iam aportar recursos ou elas iam preferir ter uma poupança individual? E se fosse depender o futuro de um trabalhador de uma poupança individual, será que ele faria essa poupança? Ou se veria no futuro em tal condição de desproteção que ia depender de qualquer forma, se não houvesse a previdência obrigatória, ele ia recorrer ao quê? À assistência social, tá? Na medida em que não contribuiu para o sistema previdenciário, não iria buscar, né, benefícios do sistema previdenciário. Então vejam, eu quero que vocês gravem isso. Previdência, para ser entendida como tal, depende de contribuição obrigatória e também, né, da questão ali, né, da compulsoriedade do próprio vínculo. Trabalhou, filiou, não tem querer, tá? Então, em 1891, a Constituição falava em aposentadoria, mas era dada. Eu não entendo essa aposentadoria como tendo caráter previdenciário. Nas constituições adiante, tá, 1934, 1937, 46 e adiante, né, 67, você passa a ter a Constituição referenciando, tá, previdência como direito do trabalhador. A Constituição de 34 já usa o termo previdência. A Constituição de 37 usa a terminologia seguro social, que é sinônimo de previdência. A de 46 já usa previdência social, assim como a Constituição de 67. E já na Constituição de 34 existe uma preocupação com a questão do ingresso do recurso necessário para manter essa proteção previdenciária. Então, você já tem na Constituição de 34, tá? Nela foi esculpido o chamado princípio do tríplice custeio. Então, o entendimento inicial era que, para o indivíduo ter proteção previdenciária, tá? Um trabalhador obter a proteção previdenciária, era necessário o aporte de recursos provenientes do governo, do empregador e também do próprio trabalhador. Então, passa a se ter, isso já acontecia na Lei Eloy Chaves, em 1923, e na Constituição de 34 já se esculpe lá esse requisito da exigência da contribuição, tá? E para falar mais disso, tá? Hoje, talvez você se sinta um pouquinho assim, ela está falando coisas assim, meio desencontradas, mas a ideia é semear dúvidas férteis, tá? Então, vamos lá. Pergunta número 1. Você está numa situação, tá, social, as pessoas sabem que você está estudando previdência, daí chegam para você, às vezes no meio de uma festa, e perguntam assim: escuta, eu tenho uma pessoa bem idosa, que todo mês eu ajudo, como que eu faço para aposentar essa pessoa, tá? O que você tem que perguntar para decidir se aposenta ou não essa pessoa idosa? Você tem que fazer a pergunta fundamental. Me diga uma coisa, essa pessoa idosa contribuiu, certo? Porque se a resposta for não, ela nunca contribuiu. Se essa pessoa nunca contribuiu, não adianta vir buscar benefício previdenciário, porque para a Previdência conceder o benefício existe o requisito da contributividade. Essa pessoa, então, iria em busca de proteção social em outra área da Seguridade, que é a assistência social. Agora, se essa pessoa
a resposta for, essa pessoa contribuiu, você acha que ela pagou algumas contribuições? Algumas não é suficiente, tá? A gente vai descobrir que os benefícios, eles exigem um número mínimo de contribuições, tá? A título de carência. Não são todos os benefícios que exigem carência, mas a aposentadoria exige sim, tá? Então esse é um dado para vocês lembrarem. Uma outra situação que eu quero colocar para vocês é o seguinte, vocês devem conhecer pessoas que são da área rural, chamados segurados especiais, que se aposentam por idade sem ter contribuído, tá? Aí vocês vão me dizer, Cecília, a tua lógica está furada. Eu conheço gente que foi uma aposentadoria, assim, não foi aquele benefício da assistência social, né, que é o benefício de prestação continuada. Eu conheço trabalhador rural que se aposentou sem contribuir. Vejam, realmente os segurados especiais, eles podem obter uma aposentadoria por idade comprovando, em vez de contribuições, tá? Eles vão comprovar o efetivo exercício de atividade rural durante um prazo de 180 meses, tá? Mas assim, vocês vão dizer, e ele, como é que ele é segurado então, se ele não contribui, né? Mas vejam, vou apresentar para vocês agora uma outra informação, né, importante. A Previdência, ela tem duas caras, a cara da proteção social e a cara tributária. A Previdência depende do aporte de contribuições sociais que são consideradas tributos. Os tributos, tá, só são devidos na medida em que se deu o fato gerador. Então, no caso do segurado especial, não há que se dizer que ele não contribui. Ele contribui sim, mas só contribui quando se dá o fato gerador, que para ele é a comercialização da produção rural, tá? É atividade de turismo rural, comercialização de artesanato rural. Então vamos dizer o seguinte, um dado segurado especial vai à feira e vende as frutas e as verduras que ele cultiva em sua propriedade. Ele teria que contribuir? Com certeza, tá? Ele tem que efetivar uma contribuição de 2% para a Seguridade Social, mais 0,1% a título de seguro de acidente de trabalho. Então não há que se dizer que o indivíduo que trabalha em regime de economia familiar, tá? Ele não tem previsão de contribuição a fazer para a Previdência. Existe sim, tá? Na medida em que ele venda a produção, ele vai ter que contribuir, tá? A gente vai descobrir que às vezes é ele, às vezes é quem compra a produção desse segurado. Mas e aqueles que trabalham para a sua subsistência, que não vendem, não trocam produto rural? O que eles precisam, tá? Eles plantam, tá? Eles plantam feijão, eles plantam milho, enfim, tá? Plantam verduras e criam animais e usam para a sua subsistência sem nunca vender. Não vai se dar o fato gerador de contribuição e, portanto, eles não estão obrigados a contribuir. Agora, vão ficar desprotegidos? Não vão ter acesso aos benefícios previdenciários? Vão, tá? Só que para eles, tá? O que vai acontecer é que mesmo sem ter contribuído, tá? Eles somente comprovando o exercício de atividade rural vão fazer jus aos benefícios. E aqueles que contribuírem enquanto segurados especiais vão ter que provar as contribuições para ter o benefício? Não. Nem os que contribuem, nem aqueles que só têm, né, culturas de subsistência, que nunca vendem nada e que não estão obrigados a contribuir, eles não serão chamados a provar contribuições, mas tão somente o efetivo exercício de atividade rural. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a lógica contributiva, a contributividade como exigência, também está presente no caso do segurado especial. Apenas o segurado especial, ele vai, né, contribuir na medida em que se deu o fato gerador. Então, ficamos aqui nessa aula. Na aula seguinte, eu apresento para vocês, tá certo? Tá? Também mais algumas informações para a gente dar mais plenitude ao nosso entendimento de previdência social. Até lá, gente!